Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Está demitido do Flamengo, Landim mandou embora, rescisão de contrato é feita pelo presidente nos bastidores. Excelente notícia para o Flamengo, galera. Procedimento cirúrgico de Gerson é um sucesso e anima todo mundo no Flamengo. Confirmado, Tite toma atitude e Flamengo tem escalação inédita no Carioca. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Hoje tem festa, hoje tem Mengão. Daqui a pouco eu vou estar indo pro Maracanã para assistir o Mengão ser campeão de mais uma Taça Guanabara. A 24ª da sua história. Contra o Madureira, mas agora, como eu não sou bobo nem nada, eu vou de arquibancada oeste, por causa daquele sol que quase me matou no jogo passado contra o Fluminense, quando eu quase morri de calor, naquele verão terrível, nunca mais. Com certeza o Flamengo vai enfrentar uma retranca daquelas feita pelo Madureira, mas com a qualidade dos nossos jogadores, isso não vai ter aí como impedir que o Flamengo vença o jogo bem e por um placar dilatado. Vai ser uma boa oportunidade para o Bruno Henrique, que está cotado para jogar no lugar do Cebolinha, que vai ser poupado. Vai mostrar aí o seu grande potencial, que anda meio escondido, apesar de todo o apoio da torcida, que quando ele entra, vai ao delírio. Outro que vai ter mais uma chance também é o Davi Luiz, que tem entrado bem e joga hoje no lugar do Léo Pereira, que também foi poupado. E por isso eu vou arriscar aí um 4-0 Flamengo, tá bom, sem susto. Para esse jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, o técnico Tite esboçou a escalação do Flamengo com a presença de Matias Vinha, que deve estrear como titular. A possível escalação do Flamengo pode ser Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Vinha, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. O Mengão vai ter 4 desfalques. Alan está fazendo aí reequilíbrio muscular. O Gerson, que fez uma cirurgia ontem. O Gabigol e o Wesley com problemas musculares. Ao longo da história, as equipes se enfrentaram 129 vezes, todas elas pelo Campeonato Carioca, com vantagem expressiva do Flamengo, que venceu 98, perdeu 11 e empatou 20. Fez 362 gols e sofreu 110 do Madureira. Apita o jogo Bruno Mota Correia, assistido por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Carlos Henrique Alves de Lima. Lembrando que esse jogo vai passar na TV Bandeirantes em canal aberto, na Band Esportes em canal pago e no canal do YouTube o Gold de graça. Eu já dei o meu placar, 4-0. E você, quanto você acha que vai ser esse jogo? Coloca aí. O Flamengo informou na noite desta sexta-feira que a cirurgia no rim esquerdo do Gerson foi realizada com grande sucesso e que o jogador deve receber alta nesse domingo. O meia passou por um procedimento cirúrgico no rim e foi operado pelo Dr. Renato Muglia em um hospital de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O tempo de recuperação do Coringa é de aproximadamente 2 meses. Salve Jesus, muito legal, Coringa, estamos te esperando de volta. Essa aqui é muito legal, dá só uma olhada. O Flamengo realizou uma ação por meio da equipe de responsabilidade social do clube na sexta-feira, dia 23, chamada Volta às Aulas Nação. Dessa forma, com o intuito de incentivar as crianças e adolescentes nos estudos, o Flamengo distribuiu 250 kits de material escolar no Instituto Viradouro, em Niterói. A equipe de responsabilidade social do Flamengo esteve em Niterói acompanhada do atleta do remo medalhista mundial Vangelis Henke. Além disso, vale destacar que o evento utiliza a influência do Flamengo junto às crianças e jovens para incentivá-los à permanência na escola e a reforçar a importância do ambiente escolar. Compõe os kits de material escolar os seguintes itens: mochila, caderno, lápis, borracha, régua, apontador, canetas e um copo do Flamengo. Assim, durante o evento, as crianças do Instituto Viradouro fizeram uma apresentação com direito a ritmistas, passistas, mestre-sala, porta-bandeira mirim na escola campeã do Carnaval Carioca de 2024.
Ao todo, portanto, a ação já distribuiu 400 kits de material escolar, além de 500 mochilas e copos do Mengão. As instituições contempladas na ação foram as seguintes: Aldeias Infantis SOS do Morro do Banco, Rio de Janeiro, Associação Amor ao Próximo do Sapê em Niterói, Coletivo São Carlos Ativo do Complexo de São Carlos, no Rio de Janeiro, Escola Estadual Moacir de Matos de Caratinga, Minas Gerais, Associação Samba Paz de Gamboa, Rio de Janeiro e Obra Social Boa Sul de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Parabéns, Flamengo, muito legal essa iniciativa. Vamos continuar contemplando mais instituições, porque a educação é a resposta para tudo. A CBF divulgou na noite dessa quinta-feira detalhes da tabela do Campeonato Brasileiro 2024, com as datas e rodadas definidas. Dessa forma, o Flamengo estreia fora de casa contra o Atlético Goianiense entre os dias 13, 14 ou 15 de abril. Na segunda rodada, o Mengão pega o São Paulo aqui no Maracanã. O jogo será marcado entre os dias 14 e 18 de abril. Logo na sequência, o Mengão enfrenta outro paulista, o Palmeiras, principal rival nos últimos anos e atual campeão do Brasileirão. O primeiro clássico estadual do Flamengo vai ser contra o Botafogo na quarta rodada, sendo o seu mando de campo. E, por fim, o Flamengo vai encerrar a participação no Campeonato Brasileiro em casa contra o Vitória da Bahia no dia 8 de dezembro. A Copa América vai ser disputada nos Estados Unidos e vai se iniciar no dia 20 de junho, indo até do dia 15 de julho. Contudo, a CBF rejeitou o pedido dos clubes para paralisar o Campeonato Brasileiro nesse período. Isso ocorre porque as equipes terão desfalques importantes devido às convocações, principalmente o Flamengo. Dessa forma, sem paralisação da CBF, o Flamengo poderá perder atletas durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Pulgar é um nome presente no Chile. Matias Vinha, Varela, Nicolás de la Cruz e Arrascaeta são convocados com frequência para o Uruguai. Além disso, Ayrton Lucas foi convocado para a seleção brasileira e vai desfalcar aí o Mengão. O Flamengo é 8 vezes campeão do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, o time rubro-negro é um dos maiores vencedores do torneio. Portanto, o Mengão vai em busca do 9º título da competição, já que inicia a Liga Nacional como um dos favoritos. O ano de 2024 também vai ser importante nos bastidores do clube. No fim do ano será decidido quem vai ser eleito o novo presidente do Flamengo. Rodolfo Landim não pode mais se candidatar porque já fez os 2 mandatos. Nos últimos dias, o jornal O Globo informou que o mandatário ainda não foi confirmado oficialmente e escolheu Rodrigo Dunche de Abrantes, atualmente vice-presidente jurídico do Flamengo. Mais uma notícia em relação às eleições acabou de ser divulgada nesta sexta-feira e vem causando um burburinho enorme nas redes sociais. De acordo com o portal Mundo Rubro-Negro, o Landim realizou uma demissão. Segundo a apuração do site, o atual presidente do Flamengo mandou o vice-presidente de esportes olímpicos, Guilherme Kroll, embora. E essa saída tem a ver com a Patrícia Amorim, ex-presidente do clube. A reportagem informa que a demissão foi realizada no intuito de trazer o grupo ligado à Patrícia e mais a possibilidade dela mesmo assumir o cargo. Mas isso hoje não é a melhor chance. O provável sucessor do Landim, Rodrigo Dunche, tem a intenção de ter o grupo político da ex-presidente como um aliado para as eleições no final do ano. A notícia está viralizando nas redes. Vale lembrar que a Patrícia Amorim já trabalha ligada ao Flamengo na pasta do projeto esportivo do SESC, responsável pelo time de vôlei feminino. A eleição presidencial promete ser muito quente. O lado oposto, o Bandeira de Melo se mexe e pode voltar novamente a se candidatar para presidente do Flamengo. Mas mesmo que isso não aconteça, ele vai apoiar alguém do seu grupo. O objetivo é tentar tirar o grupo do Landim do poder. Nessa sexta-feira, antes da convocação do Dorival Júnior na seleção brasileira, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi anunciada como a chefe da delegação do Brasil para os amistosos na Europa no final de março. A Leila irá viajar junto com a delegação e vai trabalhar junto com Edinaldo Rodrigues e Rodrigo Caetano.
Essa vai ser a primeira vez que a mandatária do Palmeiras se apresenta como chefe de delegação de uma seleção. Vale destacar que o presidente Rodolfo Landim já ocupou esse cargo anteriormente. Após o anúncio de Leila Pereira na função, o Dorival convocou a seleção pela primeira vez. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, muito obrigado. Depois de 3 amistosos no Rio de Janeiro, o Felipe Luiz fez o primeiro jogo fora da cidade no comando do time sub-17 do Flamengo. Nessa sexta-feira, o Mengão encarou o São Paulo no CT do time paulista e venceu por 3-0. Os gols do jogo foram marcados por Ryan Roberto, Davi Viana e Giovanni Pastri. Felipe Luiz mandou a campo o time da seguinte forma: Léo Nanete, Guilherme Iago Cardoso, Pedro Facchinetti e Luiz Felipe, Enzo Pablo, Ryan Roberto, Jorge, Alan e João Paulo Camargo. Hoje o time sub-17 do Flamengo encara o Palmeiras na casa do time alviverde. O Felipe Luiz vai ter pouco tempo para definir qual time vai mandar a campo. Afinal, os jogadores terão aproximadamente 24 horas de descanso entre os 2 jogos. A primeira partida oficial do Felipe Luiz no comando do Flamengo vai ser no dia 9 de março contra a Cabofriense pela Copa Rio. O Flamengo defenderá o título da competição, já que levantou a taça no ano passado ao derrotar o rival Fluminense na grande final. Excelente notícia para o Flamengo. Depois de uma longa sexta-feira, o Flamengo e o Léo Ortiz conseguiram dar fim à negociação mais longa dessa janela de transferências. O jogador vai ser liberado pelo Bragantino e não vai participar dos jogos contra o Botafogo pela pré-Libertadores. O contrato de 5 anos, que vai até dezembro de 2028 com o Flamengo, vai ser assinado no início da próxima semana. O Marcos Braz, o Bruno Spindl e o empresário Paulo Pitombeira demoveram o Bragantino e dirigentes do clube da ideia de ter o zagueiro contra o Botafogo na Libertadores, e a negociação teve a sua última pendência resolvida. O Flamengo vai pagar 8 milhões de euros e 7 milhões serão quitados em 2 anos, com 4 parcelas semestrais e mais 1 milhão de euros em variáveis. É importante destacar que esse bônus aí de 1 milhão não é relacionado a metas individuais do jogador, mas sim condicionado a títulos que representam a geração de novas receitas. Uma reunião na noite dessa sexta-feira solucionou a pendência final para a negociação ter um fim feliz. O Marcos Braz, o Bruno Spindl e o Paulo Pitombeira, empresário do Léo Ortiz, convenceram o Diego Serri, CEO do Bragantino, e Oliver Mintzlaff, diretor-geral da Red Bull na Alemanha, de que não faria sentido expor o jogador aos riscos de uma partida oficial após a transação já estar concluída. E aí o risco aí de se machucar. O trio, por sinal, está em força-tarefa desde o início da semana passada em São Paulo para concluir a negociação. Foi o Pitombeira quem assumiu as rédeas no período em que o Braz e o Spindl estiveram na Europa pela negociação do Vinha no início de fevereiro. O contato entre o trio neste período foi diário. O empresário serviu de intermediador da posição do Léo Ortiz, que tinha decidido se transferir para o Flamengo após ele sair do fronte por conta do retorno dos treinamentos. O jogador ainda em dezembro já tinha se posicionado a favor do acerto e era um pedido pessoal do Tite, que chegou a convocá-lo para a seleção brasileira. No Bragantino, desde 2019, o zagueirão fez 198 partidas e marcou 14 gols. Fez toda a sua base no Internacional de Porto Alegre e também vestiu as camisas do Sport e do Red Bull Brasil. A diretoria do Flamengo viu a necessidade de consultar a CBF nessa sexta-feira para sanar dúvidas sobre o caso do zagueiro. A informação foi dada pelo jornal O Globo. Para que a transação seja concluída com sucesso, o Flamengo vai ter que registrar o zagueiro até às 14 horas do dia 1º de abril. Assim, o zagueirão pode estar regularizado para jogar o primeiro jogo do rubro-negro na Libertadores.
Seja muito bem-vindo, Léo Ortiz, a casa é sua, meu querido. Parabéns, diretoria do Flamengo. Vocês foram insistentes e fizeram um ótimo trabalho. Quando tem que malhar, eu malho. E quando tem que elogiar, eu elogio. Parabéns, diretoria. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Ailton Amorim, de Juazeiro do Norte, no Ceará. Alô, amigo Francisco Coutinho, no Poço Pará, no Pará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo João Batista Pinto. Alô, amigo Clóvis Oliveira e galera flamenguista de Ilhéus, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Capixaba, gente muito boa. Alô, esposa Eliane. Alô, filha Malu. Alô, Nora Iaritiça, nome difícil. Alô, Elaine, esposa do Dr. Wesley. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Valdinei Cavalcante, de Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro. Alô, amigo Francisco Moraes Lima, de Guamaré, no Rio Grande do Norte. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Marcos Henrique Coutinho. Alô, Pedro. Alô, Gabriel, de São Luís do Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Oliveira. Alô, seu filho Natan Oliveira, de Santa Luzia, no Pará. Alô, meu amigo Ézio Bonfim, de Botuporã, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo João Miguel de Lima. Alô, amigão José Luiz de Macapá, no Amapá. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Antônio Pereira de Monicoré, no Amazonas. Alô, amigo Quinzinho Moreira. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Felipe. Alô, amigo Cláudio de Porto Velho, em Rondônia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Titico Flazico de Engazeiras, no Ceará. Aquele abraço para você, meu irmão. Alô, meu amigo Lúcio Pereira de Brasília, Distrito Federal. Alô, amigo Anderson Figueiredo de João Pessoa, na Paraíba. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Robério Rocha de Goiânia. Alô, seu irmão Roberval de Brasília. Parabéns pelo seu aniversário, Roberval. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu querido Roberval. Curta bastante o seu dia. Parabéns, meu querido. Tamo junto. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz. Pra cima deles hoje o Mengão 4-0, tá bom?